Olá, público da educação amazonense. Estou aqui junto com as meninas da SOS Educação, Priscila Boy, professora Ludmila. E estamos aqui para falar um pouco sobre a formação de professores, a importância que tem na formação de professores e já convidando vocês, falando do nosso seminário amanhã, que traz palestras justamente para acrescentar na vida do professor, do gestor, do coordenador, do público de educação de um modo geral. Então, estou aqui muito bem acompanhada e o tema do nosso podcast é esse, a formação dos professores. Oi, gente, boa noite. Eu sou a professora Ludmila Rondon, estou aqui também super bem acompanhada. Obrigada, professora Laura. E eu queria começar parabenizando o Cinep pela iniciativa do seminário. Sei que aí faz parte da agenda anual do Cinep, mas essa preocupação com a formação, às vezes a gente tem muita dificuldade mesmo em ter formação presencial, né? Em Manaus, trazendo assim, nomes tão que a gente acaba acompanhando por rede social e tudo, e acaba ter a oportunidade de presencialmente assistir vocês, tietar e tudo. Confesso que vai ser um privilégio muito grande. Amanhã no Manauara, a partir das 18h30, fica aí mais uma vez os convites. Passo aí para boa noite, fiquem à vontade, meninas da SS, a Thaís, a Roberta. Boa noite, um prazer enorme estar aqui com vocês. Nós realmente temos assim um carinho especial aqui pelo Amazonas, por Manaus, e falar sobre formação de professores para a gente é sempre um prazer muito grande e realmente um tema muito necessário, porque a graduação ainda é a mesma de quando eu me formei em letras lá em 1900. A mesma grade, né? É, bolinha, e a gente precisa estimular e ajudar para que essa formação continuada seja prática do dia a dia na vida de todos os profissionais da educação. Eu acho que isso que a Lud falou é muito importante de ser um evento presencial, esse que a gente vai estar amanhã, né? Além da formação ser super importante, está todo mundo muito cansado ainda, muito esgotado. Então, essa troca de energia, esse conhecer uma pessoa nova, olhar para o lado e ver alguém que tem um problema igual ao seu, isso também é fonte de inspiração, de energia para depois voltar para a escola e conseguir fazer um trabalho melhor. E eu confesso a vocês, eu sempre brinco da questão da mão amiga, né? Nessas horas, quando vocês trazem assim para a palestra de vocês, que vocês tocam numa dor, eu confesso que o coração conforta quando você olha e diz assim, todo mundo tá balançando a cabeça na palestra, porque tá vendo, não é só comigo, não é só na escola, isso faz toda a diferença. Pri, seja bem-vinda. E eu, alegria também dobrada de estar aqui, Lud. Eu venho de Minas, uma mineira. Mineiro gosta de comer. Gente, pra vocês terem uma ideia, patrimônio cultural de Minas é o queijo. A gente, ao invés de pegar um patrimônio histórico, a gente resolveu patentear, o queijo é nosso. E o amazonense também gosta de comer bem, gente. A gente chega aqui, tem o peixe. Fica até o tucupi, até ensinei. Comer muito é ficar até o tucupi. Então, a gente chega aqui, tem uma farinha diferente, tem uma forma diferente de fazer, e isso espelha o tamanho continental do Brasil, as multiculturalidades, as multinecessidades dos educadores, e essas partilhas e essas trocas, elas nos enriquecem muito. A gente trazer experiências, porque a gente, como formador, a gente não vem como dono da verdade. A gente vem partilhar aquilo que a gente está estudando, se aprofundando, a gente vem trazer os olhares que a gente coleta dos Brasis que a gente vai, e a gente escuta muito, e a gente leva muito. Então, a gente vem com uma bagagem, deixa essa bagagem aqui, enche a bagagem de coisa para levar para outros Brasis. Eu estou muito feliz com a oportunidade de estar aqui. O Cinep, assim, acertou na formação, no presencial, nessas duas lindezas aqui. Que alegria. Muito obrigada por ter sido incluída nesse momento. Bom. E eu volto muito também na questão das temáticas, né? Eu acredito que, de fato, o Cinep acertou muito em trazer as meninas da SOS, a Thaís e a Roberta, com a questão do WhatsApp, que eu acho que é um drama e um vilão, né? Falou em WhatsApp de escola, o coração bate, com certeza. Até porque fica, né, aquela coisa da etiqueta social de usar o WhatsApp, mas não tem horário, né? E também a questão das tendências educacionais, essa revolução educacional que nós estamos vivendo e os desafios que a Priscila vai tratar
amanhã. Então, acho que as temáticas são temáticas que nós estamos precisando, de fato, discutir. Enfim, estamos prontas para um grande evento amanhã, né? Mas eu queria falar dessa questão sobre a formação e puxar, primeiro, para vocês da SOS, como é que vocês trabalham essa questão da formação? E aí, muito além do professor, porque quando a gente fala em professor, sempre vem a questão da sala de aula, mas trazendo também a necessidade de uma formação continuada, porque para a gente poder entrar numa sala de aula, numa escola, é essencial que a gente se conecte com a criança, com o jovem, e não tem como a gente parar no tempo sem manter isso. E o trabalho de vocês, essa produção de conteúdo diário, né? As redes sociais, como é que isso leva a formação para os seguidores de vocês? Bom, nós amamos falar com o professor e falar sobre desafios que são parte do dia a dia, mas sempre levando uma mensagem de que tem jeito sim, de que está difícil para todo mundo. E, especialmente, lembrando que assim, a gente não pode manter o foco somente em metodologias educacionais. Hoje em dia, a gente precisa conhecer como funciona o cérebro do aluno no momento da aprendizagem, que impacto a tecnologia vem trazendo, quais são os caminhos para a tecnologia ser usada de uma forma que favoreça o aprendizado e o envolvimento do aluno e em que momentos não cabe tecnologia. Continua valendo o algodãozinho com o feijãozinho ali dentro e, especialmente, nós gostamos muito de trazer a necessidade da conexão e do trabalho em parceria com a família. E aí é isso que a gente gosta muito de levar também para a escola, para o educador, para o gestor, essas ferramentas do que eles podem pedir para a família, como pedir para a família, porque a gente fala muito que foi-se o tempo em que dava para falar aquilo de a escola ensina, a família educa. Hoje não tem uma linha muito clara que delimita o papel de escola e família. Esse papel ele se cruza em muitos momentos. Então, e muitas vezes a gente vê o educador procurando ali recursos para saber o que falar para a família. Às vezes ele chama a família e fala, o seu filho não consegue prestar atenção, o seu filho não está fazendo a tarefa. Mordeu o coleguinha. Mordeu o colega da sala. O pai vai embora para casa e não sabe o que fazer com essa informação. Então, a gente acredita muito também nessa forma que hoje a escola é a rede de apoio que a família precisa para entender também o que ela pode fazer em casa. O que é a parceria de família e escola, além do ir nas reuniões, ir nas apresentações, o que é ajuste de rotina que a família pode fazer em casa. Então, a gente acredita nessa formação pro educador também conseguir levar isso para a família, porque a gente está muito nas redes sociais, né? E a gente ainda bem que está num momento que tem muita informação para todo mundo, mas fica muito difícil também de filtrar o que seguir, o que não seguir, o que é verdade, o que a pessoa só está falando porque ela acha. Então, a escola, a gente acredita muito no papel da escola como essa fonte confiável, essa rede de apoio que a família pode ter. E aí fica um peso maior para o educador, que precisa saber o que falar para essa família. Então, a gente acredita nessa formação também. E aí, Thaís, justamente aí é que entra a importância da formação do educador. Exatamente. É justamente aí, porque a gente que está dentro da escola todos os dias, eu, no meu caso, que sou pedagoga, que estou ali todos os dias administrando, a gente sente a diferença na nossa professora, no nosso educador, que teve um treinamento, uma capacitação, uma formação específica e, às vezes, até geral, e o que não teve. E o que não é comprometido, o que não interessa, que era o que nós estávamos, que não se interessa, que é o que nós estávamos conversando, né? Então, a gente percebe uma qualidade de atendimento e de orientações para a família quando se tem a formação adequada do professor. Sim. Né, Priscila? E eu queria só complementar para puxar a Priscila, professora, porque eu vejo que o que a Thaís trouxe na questão da qualidade da informação. Certo. Eu acredito muito que o que vocês produzem hoje, trazem para as redes sociais, nos oportuniza, e aí eu vou colocar aqui, né, o nosso trabalho lá dos corredores, do chão da escola, sim, nos oportuniza trazer conteúdo de qualidade, que sejam pinceladas, mas que despertem a curiosidade de aprofundar em temáticas
atualizadas, relevantes, Perfeito. né? Eu coloco. E aí eu queria te passar justamente, Priscila, trazendo a questão, por exemplo, do TikTok, porque você bombou numa rede onde até então eram só dancinhas. E eu falei, Exatamente. gente, eu tô conseguindo aprender além de dancinhas no TikTok, né? Bom, o que acontece é o seguinte, eu comecei a ficar assim, íntima das redes no Instagram e no YouTube. Porque a gente que é formador e educador, a gente se dá bem falando muito, né? A gente falou que é para falar, é com a gente. Então, o YouTube, meu canal no YouTube, hoje ele está abandonado lá, crescendo pela graça de Deus, porque não tenho tempo de alimentar tudo. Mas quando eu comecei a trabalhar com a implantação do novo ensino médio, que é uma coisa que, assim, eu me tornei uma especialista em implantação, quando eu ia desenhar os ensinos médios das escolas, eu percebi que as escolas não estavam entendendo as juventudes. Eu vou desenhar um ensino médio para quem? Para as juventudes. E a BNCC, que é outra coisa na qual me tornei uma especialista, construir matriz de BNCC, construir currículo. A BNCC desloca do conteúdo isolado para o desenvolvimento de competências. E competência a gente não ensina, a gente desenvolve. E o professor não sabe desenvolver, ele sabe dar o conteúdo. Então, quando a gente fala aqui de formação, quando elas falam para trazer a família para o processo, que a família precisa ser orientada, e a gente se depara com um professor que não sabe nem o que fazer na escola, e como que ele vai orientar essa família? E o processo formativo, então, ele vem trazer, sim, cobrir uma lacuna na formação inicial desse professor. A gente vive num país onde a gente tem um discurso, né? Quando a gente trouxemos as teorias mais participativas, a gente trouxe teoria participativa para o aluno e aplicou-se isso na formação, não entendendo que o aluno é um ser pequeno em formação e que o professor é um adulto. Esse professor, nos programas de formação, Lude, eles começaram também a fazer só prática. Os professores estão carentes de teoria. O professor vai numa oficina de matemática, ele replica aqueles joguinhos na sala, mas ele não sabe o que ele está trabalhando, não. Qual habilidade você está desenvolvendo? Onde que está aqui a sua intenção educativa? Ele aprendeu o joguinho lá, replica aqui. Então, eu acho que o momento hoje, o meu Instagram hoje, eu vou falar do TikTok que você pediu, mas o meu Instagram hoje, o meu esforço cognitivo para produzir conteúdo é quase zero, porque todo o meu conteúdo é produzido com perguntas que eu recebo. Então, quem produz o conteúdo do meu Instagram são os meus seguidores. Eles vêm, trazem as perguntas e virou um hub de perguntas. E vem pergunta de todo tipo. Vem pergunta da área do direito educacional, da legislação, vem pergunta sobre comportamento, vem pergunta sobre currículo, sobre avaliação. Então, ali é o seguinte, o posicionamento do meu Instagram formativo. Me segue, porque aqui eu respondo sua pergunta. Ou seja, eu tenho uma pergunta. Eu vou procurar a Priscila Boy, que se ela não souber, ela vai perguntar para um advogado, ela vai perguntar para alguém. Eu virei uma referência para esse professor ali fazer esse processo formativo. No TikTok, eu resolvi não fazer dancinha, sabe, Lúdia? Não estou assim. Eu tenho uma defasagem da educação infantil, minha coordenação motora não acompanha as trends muito bem, não, sabe? Não dá muito. Eu tenho muito cuidado com o meu posicionamento de formadora. Existe um preconceito grande no público que eu atendo, nos meus contratantes, que são gestores, secretários de educação, em relação à futilidade do TikTok. Mas o TikTok, ele nasce lá no Oriente, né, numa outra cultura, ele nasce como uma plataforma educativa. Ele era uma plataforma de educação. Ele virou esse negócio de entretenimento quando ele começou a circular pelo mundo e passou pelos Estados Unidos. E o pessoal começou a gostar e começou a misturar todos os assuntos no TikTok. Mas as juventudes estão lá. Eu fui para o TikTok com um posicionamento de consultora, com um posicionamento de pedagoga, mas conversando sobre o ensino médio. E eu atraí as juventudes. Então, eu tenho experiências lindas para contar de jovens que quando eu falo eletiva no ensino médio é isso, projeto de vida é isso, posso escolher mais de uma eletiva? Pode. Aí o aluno vem e fala, tia, Ludmila, me chamando de tia, uma idosa no TikTok dá nisso. Tia, na minha escola eles não deixaram eu escolher, não. A diretora me colocou no itinerário que eu não queria. O que eu faço?
Teve outro que falou, tia, projeto de vida eu estou detestando. Eles mandam eu encher um balão, jogar para cima, perder minha aula. Ou seja, a escola não entendeu o que é projeto de vida. Processo formativo em defasagem, né? E são poucas as escolas que estão enxergando essa oportunidade de encontrar, que seja no Instagram, na rede social, no TikTok, essa conexão com essa juventude. Como mãe aqui, eu quero dizer para vocês que ontem, no TikTok, eu descobri quem foi Valéria Almeida. Meu Deus do céu. Não queiram. Eu falei, gente, não tem. Mas eu quero dizer para vocês, até do que não é para consumir, você tem que entender. Sim. Porque senão a piadinha fica a piadinha só deles e a gente não acompanha. São as trends, né? As o vocabulário trends, das juventudes, eles falam, e aí, quem matou Cariri? Eu falei, gente, quem que é esse tal de Cariri? Você não entende se você não tem contexto. É isso. Teve um menino, essa foi uma coisa que me marcou muito. Teve duas. Teve um menino que veio e falou assim, ô tia, eles me chamam de tia lá, ô tia, se um aluno não aprende, ele é burro? Aí eu respondo, não necessariamente. Pode ser que o professor não acertou na forma de ensinar, pode ser que ele não gostou do conteúdo, pode ser que ele não entendeu, tem vários fatores. Ele virou e falou assim, você poderia gravar um vídeo para mim? Eu falei, mas o que você gostaria que eu falasse no vídeo para te ajudar? Fala isso que você falou, que quem não aprende não é burro. Quem sabe minha mãe e minha professora assiste. Aí isso me tocou muito. E segundo, só para fechar o TikTok, o menino veio e fala assim, se um professor me suspendeu de aula e eu não fiz nada, eu posso processar ele? Não fez nada, a sabe? busca do direito Aí eu dele. respondi assim, claro, se você não fez nada, processa ele. Aí o menino vem kkkk. Ou seja, ele sabe o que ele fez. Né? As juventudes estão sem voz, né? É isso. Estão eu sem acho que voz. nós não estamos, né, assim, mais velhos. Agora, essa geração de conteúdo para vocês, funciona assim também? O apelo da audiência? Então, funciona, mas a nossa interação é muito grande com as famílias, os tutores, os adultos responsáveis e os gestores de escola e os educadores, muito mais do que os alunos. Né? E nós temos uma crença muito forte de que o conteúdo necessário para que um profissional de educação hoje consiga dar conta do tamanho do desafio que a gente tem, que a educação não tem todas as respostas, que a gente precisa ir beber em outras fontes para que a gente consiga ter a formação, a base, o alicerce que nos ajude a dar conta de tudo que está vindo pela frente, do que a gente já está enfrentando hoje. Então, tem uma formação nossa aqui de base que a gente geralmente nem conta quando a gente vai fazer palestra na educação, que por uma coincidência da vida aí, eu, além da minha formação em letras, eu sou também formada em marketing pela Fundação Getúlio Vargas e em gestão de pessoas pela Fundação Getúlio Vargas também. E a Thaís também é formada em marketing, mas pela FAP, né? E depois nós estudamos juntas aprendizagem cooperativa, aprendizagem baseada no funcionamento do cérebro e neurociência cognitiva. Mas eu falo que eu sou o resultado do que, para mim, fez sentido em cada uma dessas áreas. E hoje faz parte do meu arsenal de literatura, porque eu leio muito, também pensadores da área da saúde mental, do equilíbrio emocional, porque os profissionais de educação estão cansados, desgastados e precisando buscar um equilíbrio emocional para que eles possam absorver, quando eles têm uma formação, um conteúdo bom, que eles consigam se concentrar, consigam focar, consigam filtrar o que tem dali para eles. Mas assim como é verdade para os alunos, que o cérebro em estado de alerta não consegue assimilar, transformar uma informação em aprendizado, isso vale para o adulto também. Então, se nós não ajudarmos os profissionais de educação a cuidarem da saúde mental, fica muito difícil da gente conseguir que eles assimilem conteúdos que são fundamentais para o desafio que eles enfrentam hoje. E você sabe que você puxa, eu vou até te trazer para o assunto, Thaís, trazendo essa visão, porque isso já vai para a gestão da escola,
né? A gente está falando aqui muito da sala de aula, muito do professor, né? Ali daquele ambiente, mas a coordenação, a direção, né? O mantenedor, conseguir enxergar que a formação ela precisa ser pensada, ela precisa ser adequada. Eu digo que assim, né, é importante a gente entender que o treinamento, vou pegar aqui minha velha guarda, né? O treinamento, aí às vezes eu vejo, chega um funcionário novo, vamos colocar um professor novo, aí vai lá chegar com o sistema da escola. 4 horas de treinamento, 3 horas de treinamento. Ele aprende como é que ele vai lançar a recuperação, a fechar o ano letivo, o negócio está lá na frente. E se nós não entendermos que, assim, fatia esse treinamento, o que ele vai precisar amanhã na sala de aula? Ele vai precisar fazer chamada, ele vai precisar lançar o que ele deu o conteúdo e a tarefa de casa. Pronto. São esses 3 tópicos para ele conseguir ter saúde emocional, para gerenciar as outras necessidades dessa entrada em sala. E aí, Thaís, eu queria que você falasse muito dessa atuação de vocês na formação dos gestores, né? Porque da coordenação de quem lidera essa equipe, né? Eu vou misturar a resposta com a primeira pergunta que você tinha feito, que isso das nossas redes sociais, a gente produz o conteúdo no Instagram muito voltado para a família, em como melhorar a relação dos filhos com os estudos, com a escola. E o que acabou acontecendo, o SOS Educação existe há 10 anos, apesar da nossa parceria existir há quase 34 anos. Nós somos sócios há 10 anos. E o que foi acontecendo de uma forma orgânica... Eu falo que eu amamentei essa professora, essa minha sócia. Eu tenho foto, prova de que eu amamentei. Que amamentou. E o que foi acontecendo de uma forma orgânica é que quem começou a consumir muito nosso conteúdo foram os gestores de escola, porque eles começaram a usar esse conteúdo para estreitar a relação da escola com a família. E aí a gente chegou num ponto que a gente se viu tendo muita família ali seguindo a gente, mandando as dúvidas, alimentando mesmo também o que a gente fazia de conteúdo a partir das dúvidas que as famílias mandam. Mas muito gestor de escola ali também precisando de um ombro amigo, porque acaba sendo também uma posição muito solitária, né? Porque o gestor, ele tem que cuidar da família, do professor, dos colaboradores da escola e quem cuida do gestor? Sim. E aí a gente, como solução, uma forma de tentar falar com esse gestor diretamente, a gente lançou o podcast SOS Gestor Escolar. E aí a nossa ideia com o podcast... Já existiam muitos... A gente lançou esse ano, então já existem muitos podcasts legais de educação, com muito conteúdo bom sobre educação mesmo. Então, a nossa ideia foi não entrar profundamente em teorias de educação. Porque tem gente fazendo isso muito bem. Porque já tem gente fazendo muito bem. A revista Educação tem um podcast maravilhoso. Tem vários que a gente gosta. E a gente acredita muito nisso que minha mãe falou, no quanto que a gestão de escola precisa de um leque de áreas para conseguir dar conta de todos os pratinhos. Então, no nosso podcast, a ideia foi, a cada episódio a gente traz um perrengue vivido pelo gestor de escola, desses que só quem está na escola sabe que acontece mesmo, que quem não vive na educação acha que é mentira as coisas que acontecem na escola. Minha mãe tem até um lema que ela fala, quem é da educação pode até morrer de tédio, mas de susto jamais. Não. Pode até morrer de susto, mas de tédio jamais. Porque não tem tédio nenhum. Todo dia é um susto. E todo dia é um dia diferente. Exatamente. Na escola, né? Manter uma agenda é missão impossível. Dar conta de todos os envolvidos ali, Thaís, eu vou só fazer um adendo aqui. Você está falando desses perrengues que só quem está na educação sabe. Eu fiz uma resposta de uma pergunta no meu Instagram. A menina veio e comentou assim... Isso que você está falando só pode ser inventado para você ganhar like. Você está mentindo, isso não aconteceu, não. Gente, de tão absurdo. A menina me acusando de ter inventado para ganhar like. E por outro lado, nós recebemos muito comentário assim, não é possível, vocês vieram aqui na minha escola. Né? Vocês vieram aqui de verdade. E aí, nesse... A gente traz o perrengue da escola, um perrengue por episódio, e depois a gente traz sugestões, vindo da gestão de empresas, gestão de conflitos, gestão de pessoas, sugestões práticas do que o gestor poderia fazer para evitar situações como essa. Ou como conduzir, né? Porque eu confesso a vocês que, como gestor educacional, a visão que eu tenho é que a gente precisa sempre trazer uma capacidade de racionalidade no momento da pressão. Exatamente. Porque a gente não...
Vamos combinar, professora Laura. Os incêndios são diários, Diários. constantes e focos distintos. Haja E a água. tomada de decisão é daqui para ali, porque ninguém quer esperar a E devolutiva. eu brinco às vezes, né, lá na escola, que aí, passa pra porque lá no meu caminho eu sou Cristina. Passa pra Cristina resolver, não sei o quê. Aí quando chega em mim eu faço... Não, Pra sou quem eu que eu tenho passo? resolver. Pra quem que eu Sou eu pergunto, que tenho pra que quem tomar a eu passo, decisão. né? Porque aí a coordenadora, eu vou falar com a Cristina, eu não sei o quê. Aí quando chega em mim, Acabou. Olha pro lado, a sou gente eu. tem que resolver a situação. Mas, Então, e tanto é que nós, inicialmente, nos primeiros episódios, nós mandávamos a situação com antecedência para 2 gestores de escola, de qualquer escola do Brasil ou fora do Brasil, que a gente já Inclusive, conhece. Cristina participou de um deles. Verdade. E eles mandam um áudio, né, como eles resolveriam aquela situação. E depois de alguns episódios, nós pensamos bem e resolvemos também pedir a participação de um pai ou uma mãe, porque é uma oportunidade deles se colocarem na posição do gestor e entender que é muito mais fácil quando você está de fora falando, mas por que não muda o dia da festa junina ser melhor para o meu filho? Mas quando você está do outro lado como gestor, a sua decisão tem que levar em conta todos os fatores coletivo. que serão impactados por aquela decisão. Inclusive, questões que muitas vezes estão fora do alcance das pessoas que olham e parece... E tem a impressão que é muito simples aquela decisão. Então, sempre depois da situação colocada no podcast, da sugestão dos gestores e de um pai ou uma mãe, aí a gente vem com teoria, com embasamento, que pode ajudar para uma tomada de decisão mais embasada, porque algumas situações não poderão ser evitadas, elas vão acontecer, mas a decisão de como resolver pode ser mais simples e mais leve se você já tem um embasamento de um caminho a seguir. E eu coloco só uma coisa, Lud, que tem me preocupado muito é que os professores, os educadores em geral, eles estão desvalorizados, eles estão desmotivados, eles estão abandonados, eles estão ácidos. Gente ácida não pode mexer com criança, com gente. Eu percebo os educadores exaustos, eu percebo os educadores sem brilho. Sabe quando você percebe que a sala de aula, as coisas que acontecem na escola viraram um fardo? Eu recebo perguntas dizendo, eu sou obrigado a fazer isso? Eu sou obrigado a ir na reunião de pais? Eu sou obrigada a ir na festa junina? E aí eu trouxe outro dia uma reflexão que eu fiquei muito brava, porque essa palavra, eu falei assim, gente, eu não quero mais ouvir essa palavra, eu sou obrigado. Porque o seu aluno está dançando numa festa junina, doido para que você veja se ele acertou os passos que vocês ensaiaram, e você cogita a possibilidade de não ir. Os pais custam a vir na escola, e quando eles estão numa reunião, você cogita a possibilidade de não estar ali com seus pais. Reflita. Se você está feliz nessa profissão, se você está feliz nesse ambiente, se esse ambiente está te fazendo bem. E eu percebi que com essas coisas que as pessoas estão me falando, com essa acidez que eu vejo em alguns professores, eu estava ficando uma pessoa assim também. Estava ficando mal. As pessoas, acontece isso na minha escola, ninguém me valoriza, o município faz isso, eu venho e não me paga. Tantas injustiças acontecendo com os professores, eu comecei a ficar uma pessoa ácida. E o meu Instagram não existe para isso. Eu sou uma pessoa da esperança. Eu quero trazer alegria, esperança, porque eu estou na educação por opção. Eu escolhi ser educadora. Eu acredito na educação. A educação mudou a minha vida, a minha família de educadora, a minha mãe é aposentada do Estado, o meu pai é professor, os meus 5 irmãos são da educação. Lá em casa a gente respira educação. Então, a educação, para mim, ela tem que trazer transformação e esperança. E é isso que eu quero levar para as pessoas. E essa valorização que não pode depender do professor deixar a sala de aula para se sentir valorizado. Exatamente. Isso eu acho que é o grande desafio do Brasil. E eu acredito que hoje, uma questão prática, e aí voltando, né, para o apoio que eu vejo que vocês dão, vou trazer aqui a minha realidade mesmo, acompanhar vocês e
E é muito interessante a conexão que o Cinep fez trazendo, porque vocês são extremamente complementares, né? Confesso que de manhã aquele Instagram para dizer, olha, o que a Priscila postou, o que as meninas postaram, né? Seja de maneira divertida, leve, seja de uma maneira mais séria para se tratar. Mas é muito interessante e aí volto ao ponto aqui, né? Como nós temos hoje diferentes oportunidades de nos atualizarmos e entendermos que esse cansaço ele está nos diferentes Brasis que vocês percorrem, né? Não é uma questão pontual. Eu diria que até muito além do Brasil, né? Nós estamos vivendo uma fase, esse pós-pandemia, ele tem exigido essa questão do equilíbrio, do emocional, isso tem sido, de fato, muito delicado. Mas eu diria que essa busca, principalmente do gestor, que se sente sozinho e é responsável, porque não tem, como a professora Laura trouxe, não tem a quem a próxima etapa recorrer, mas de se antecipar a temas. Então, eu quero colocar aqui muito para vocês, não sei se vocês já tiveram essa devolutiva, mas, assim, eu já vivi situações de ter ouvido um Instagram da Priscila, de Rios, e usar isso numa situação que acabou acontecendo, mas por ter tido tempo, eu consegui agir de uma maneira que não me pegou desprevenida. E, ao mesmo tempo, colaboro aqui também que eu trago aqui, né, o livro de vocês, o Socorro, Meu Filho Não Estuda. Gente, apaixonante. E quando eu conheci o livro, que foi na palestra que eu assisti, me tocou como mãe. E, a partir daí, todo pai que eu atendo, eu digo assim, fulano, né, o que ele aprontou? Vamos conversar e tudo, mas não tira do esporte. Porque eu aprendi, né? Não pode tirar do esporte, porque eu aprendi. Inclusive, o senhor pegue, né? Siga, compre o livro. Porque o esporte não pode parar, não Quero pode ser dizer, punitivo. Como mãe também, Pois que eu aprendi na palestra das meninas da SOS, que a gente tem que que o dar meu filho, na semana de avaliação dele, ele foi pro funcional e pro futebol. Porque a gente tem essa impressão de que não é pra ir. Não, então e não de vai tempo, porque tem que estudar. E os benefícios que nós aprendemos, o quanto é importante. E ele foi normal, pro futebol, pro funcional. E quando a gente traz esse tipo de olhar, o que eu sempre vivo com vocês e a gente vive na nossa comunidade escolar, educacional, é isso. Porque nós somos exigidos lá no nosso chão de fábrica, né? Nós somos exigidos a ser gestoras, professoras e mães. Porque quantas mães não chegam, ou quantas famílias não chegam ali para serem ouvidas? Quando você vê, você está literalmente sendo psicóloga, né? Querendo ali uma consulta, uma coisa. E muitas vezes, esses momentos de aprendizagem, você atua como mãe, mas você traz como bagagem e como necessidade de aprofundamento. Eu digo isso porque, de fato, a neurociência demonstrada por vocês de modos totalmente distintos e de modo totalmente direcionado para a educação, me fez conseguir mostrar aos professores a necessidade. Gente, olha, nós temos que olhar para essa temática. Não é só uma pós-graduação, sabe? Aquela coisa não é só currículo. É trazer isso aplicado para a nossa rotina. Agora, de fato, não é tão simples você convencer a esse professor, a esse educador, que ele precisa manter, né, professora, essa atualização de currículo? Quantos a senhora, eu acredito, né, que esse seja um dos grandes desafios, né? Nós estávamos conversando mais cedo sobre, hoje, a educação inclusiva, né? Que ela está vindo de uma forma, assim, mais expressiva, vamos dizer assim, para dentro das escolas. E a gente não tinha isso antigamente. E nós estávamos conversando, e aí é exatamente o que a gente está falando agora. Se você tiver uma boa formação, ou se você proporcionar ou promover uma boa formação, aquela educação, inclusive aquele aluno, aquela família, ele vai ser melhor direcionado, né? Mas eu acredito que ainda esses professores que topam e que dão a mão para o gestor e que realmente vestem a camisa da escola, hoje eles estão em números menores. Em relação hoje eles estão à inclusão, em números menores. Existe o seguinte, existe muita legislação, né? Existe a obrigatoriedade, a escola não está preparada para isso.
E lá no meu Instagram eu tenho focos de pergunta muito Eu fortes em acredito, relação à eu inclusão. acredito. Então, eu tive uma experiência que eu fui falar no Encontro Mineiro do Cinep MG, que foi um encontro lindo. E tinha 1.200 gestores lá. Alguns eram professores, mas foi dia de semana, a maioria gestor. E muita gente veio ao meu encontro falar assim, Priscila, teve uma especial. Priscila, eu quero te dar um abraço. Porque no dia que você postou o seu reel sobre uma mãe que ia processar a escola porque reprovou um menino com TDAH, eu tinha uma reunião 17 horas com a mãe, exatamente porque ela ia me processar, por causa do mesmo motivo. Eu assisti o seu Reels 10 vezes, eu decorei tudo que você falou, fiz a reunião com ela, a reunião foi um sucesso. Então, eu penso que os gestores também estão abandonados. E os gestores ainda têm um plus. Além de dominar teorias e coisas que eles vão aplicar, porque os professores vão se debruçar sobre as práticas, mas os gestores também, eles têm que ter o aporte legal. Porque o gestor é o guardião do direito, né, das legislações, ele está sob a égide da lei. Ele precisa agir dentro da lei. Então, essa questão também no meu Instagram é muito forte. Priscila, existe lei para isso? Existe lei para aquilo? A questão da inclusão, qual que é o dilema da inclusão? Além da inabilidade de lidar com a diferença, né, a gente tem uma mudança de governo muito grande de pensamentos divergentes. Então, tinha um governo que tinha uma legislação. Mudou o governo, mudou a legislação. Mudou o governo, agora já mudou de novo, já revogou as outras. Então, tá sempre, você nunca sabe o que você pode, você nunca sabe o que é realmente aquilo que você tem que fazer ou não, como que é, qual regulação. Aí você vai em cima de uma, não, essa já foi revogada, não, essa não está valendo mais. Está muito dinâmica a legislação. E isso o gestor, às vezes, não tem tempo de acompanhar. Vida de gestor é corrida, né? Sim. Ou, às vezes, a legislação ela não traz respostas para a vida real que acontece lá no dia a dia da escola. Sim. Porque quantas secretárias de educação, por exemplo, estão passando um sufoco muito grande com questão de processo, porque, teoricamente, aquela criança que está na escola, que é um aluno de inclusão, teria direito a um profissional de acompanhamento, profissional de apoio, e ela abre um processo seletivo para contratação, que é muito burocrático na rede pública. E não tem candidato. Não tem candidato. Ela precisava de 120, quando ela abriu o processo, vieram 50. Quando fizeram a primeira prova, ficaram 20. Quando colocaram a questão do salário para qual a escola ia, sobraram 7. E aí, assim, e não existe o profissional também preparado. Então, tem várias questões aí de estrutura que a gente tem que resolver e que vai ainda precisar de família e escola trabalhando juntos, porque não existem os profissionais, não existem as respostas prontas. Sim. Mas eu queria colocar um ponto aqui, em relação ao que você falou, que cada vez tem menos dos profissionais que dão a mão para o gestor nessa questão da formação continuada. Um trabalho que nós já fizemos com algumas escolas e que funcionou muito bem, que os próprios professores, durante os encontros das reuniões pedagógicas, que em cada região tem um nome, né, que esses professores sejam divididos em pequenos grupos e eles escolham temas que são questões, desafios que eles enfrentam no dia a dia, e eles tenham um prazo para se preparar e eles tragam sugestões de pesquisas que eles fizeram, de respostas, de caminhos e até de indicação de livro, de pessoas para toda a equipe. E isso funciona muito bem porque, assim, o que a Priscila posta, tudo que nós postamos, nós não temos todo o conhecimento do mundo. Sim. Conforme os desafios vão chegando, nós vamos atrás das respostas. E aí o que a gente traz ali é o resultado ou de vivência ou estudo que a gente já teve no passado ou alguma coisa muito recente que nós procuramos e falamos, gente, ó, por enquanto o que tem aqui é isso. Então, se os próprios professores, divididos em grupos pequenos, forem buscar respostas, eles se tornam também os sujeitos ativos ali na formação de todo o grupo. Isso muda um pouquinho a perspectiva de, eu tenho que ir no horário pedagógico, ficar lá 2 horas sentado esperando alguém falar alguma coisa. Não tem. Dessa vez é você e sua parceira ali, que vocês formaram a dupla, vocês que vão apresentar para a gente. E assim como os alunos, que quando
quando são colocados numa posição mais ativa de aprendizes, gostam e se envolvem, isso acontece com os professores também. Então, é um caminho que tem se mostrado bastante produtivo até para a autoestima do professor, que quando traz ali... Sim, a pra participação todo mundo, dele é ajuda totalmente... bastante. Aumenta o engajamento, O engajamento, né? Agora, é importante colocar, eu vejo muito essa questão de como a gente acaba cobrando muito dos nossos alunos a questão da curiosidade, da autonomia, e trazer uma reflexão até que ponto nós estamos fazendo isso, né? Então, assim, tem que tomar cuidado para que a nossa mão E eu ia não falar, esteja sabe o quê? muito pesada, né? Nessa cobrança. A gente cobra do professor que ele acolha o aluno, que ele deixe o aluno participar, que ele deixe o aluno falar, que ele releve, que ele valide o sentimento do aluno, mas a gente não faz isso com o professor. Tem pessoas que, assim, o professor não pode falar nada, não pode participar de nada. Se ele chega com uma queixa, aquela queixa é uma dor, né? Então, eu percebo, assim, que os professores, eles estão um pouco sem voz em alguns ambientes, não em todos. E que essa questão está ligada ao fato de que o gestor também não está sabendo como lidar com as questões. Então, é o seguinte, o gestor está com uma batata quente na mão, gente. O gestor é decisor. Ele tem que exercer liderança. O circo está pegando fogo. Ele tem que direcionar a água para algum lugar, né? Então, assim, nem sempre... Isso que a gente vive no dia a dia. Nem sempre ele direciona para o lugar certo. Criticar é fácil. Os professores, às vezes, criticam, mas quem está na linha de frente respondendo é o gestor. Eu acho que entra muito isso que você falou também, Priscila, do quanto tá todo mundo um pouco mais ácido, né, nisso da educação. Depois o gestor ouviu muita coisa ruim também durante a pandemia, os pais foram muito agressivos. Então acaba que a gente precisa muito, ajudar, né, a resgatar esse propósito, essa humanidade ambiente, mesmo. A gente... Você trouxe a palavra, Thaís. Posso te falar uma coisa? O que eu mais ouço hoje, de forma agressiva, são as famílias que atacam a escola dizendo que você não está sendo humana. Você não está sendo olhar humano. E eu confesso a vocês, isso dói. Isso não dói só no meu lado gestor, talvez o meu gestor até engula, mas o meu lado pessoa, porque, poxa, quem aqui quer ser desumano? E, de fato, essa acidez, ela acaba tomando conta desse espaço. Eu acho que eu trago aí como uma reflexão que coisas lá de trás a gente tem que resgatar. A escola, ela sempre foi um ambiente, para mim, de harmonia. Minha mãe, né, foi professora e eu quero dizer para vocês, eu nunca cogitei faltar uma festa junina porque a minha casa vivia a festa junina da escola. Então, era um grande momento familiar, escolar. Então, hoje, ter professor questionando se é ou não para ir vai muito além, né, dessa questão da obrigação. É uma questão mesmo da relação. Mas aí, fazendo esse viés do gestor, eu quero só para fazer uma mudança aqui. Todo mundo querendo falar, assunto o assunto, né? Mas eu quero só trazer uma coisa até para poder puxar o gancho da pegada da transformação. Eu fiz um exercício, trago aí um convite para vocês. Nós, gestoras da escola, né? Olha uma agenda de um gestor escolar. Gente, eu vou colocar para vocês. Às vezes, eu estou numa reunião aqui de 1h30 de um assunto jurídico, de um processo, um contrato, uma coisa. Você terminou, entra para você o plano pedagógico, sabe assim? Você tem que fazer umas viradas de chave, aí você acabou, vamos tratar agora do AVCB. Né? Sem contar as interrupções. Quem vai entrando na sua sala com papel, chorando. Alguém perguntando o menino que se machucou. Eu tenho né? Essa é a parte engraçada. Eu tenho um colaborador que ele diz assim, a Cristina lá na escola é assim, ela tá aqui lhe atendendo, o fulano tá, não sei o quê. Aí ela responde, volta, presta atenção, vai dizer, ok, no WhatsApp é que o fulano já foi, tá pra ali, não sei o quê, e aí vai, toma conta de tudo, né? E com temáticas, com temáticas cada vez mais desafiadoras, porque uma coisa que a gente precisa voltar a resgatar é que nós não somos, e a escola não vai resolver tudo. Nós temos que começar cada vez mais a colocar o pé no freio, de achar... Me preocupa, Thaís, eu gosto do sentimento, mas assim, a escola como rede de apoio.
tem que tomar cuidado, porque daqui a pouquinho ninguém está apoiando a gente, né? No sentido do que se espera, do Lud, que mas eu traz acho como que demanda. a gente poderia colocar uma vírgula aí. A gente não vai resolver tudo e tá tudo bem. Isso, Porque, e a leveza. Né? Porque a gente não vai resolver tudo e ficar preocupado porque nós não vamos resolver tudo, não vai adiantar nada. É. Então, a gente tem que deixar muito claro que nós não vamos resolver tudo e tá tudo bem. E Porque que nós isso não não vamos nos cabe. resolver tudo E que isso. E aí eu vou trazer muito a questão da fala da Priscila até no evento, por isso que eu queria puxar esse gancho, da questão dos desafios. Porque hoje eu confesso para você que é assim. Quando a gente fala da escola, e aí vem aqui, gente, a gente está falando de um gestor que ele já tem que estar ligado à inteligência artificial, ao chat GPT, ao socioemocional, a coisa, mas ao mesmo financeira. a educação financeira, porque isso tudo está sendo demandado e não está sendo demandado de forma superficial, né? Então, os desafios dessa rotina, dessas mudanças e das soluções que precisam, de fato, a gente precisa cada vez mais pulverizar as nossas buscas por capacitação, por rede de apoio. Aí eu vou trazer aqui, né? É diversificar a rede de apoio nesse conhecimento. E aí eu queria te questionar, Priscila, porque você trouxe para uma plataforma a preocupação com a Escola da Transformação, que, né, que assim, eu falo porque fui sua aluna, na verdade, uma vez, né, aluna, sempre aluna, mas eu coloco que, assim, ninguém me explicou novo ensino médio, vamos colocar aqui, acho que seu curso de ensino médio já foram bons anos, né? Foi um dos primeiros. Foi. E ninguém me explicou o novo ensino médio, por mais que a legislação, e aí eu puxo muito o que a Humberta trouxe, a legislação estava lá. Mas vamos colocar as entrelinhas na prática, né? Então, quando você trouxe essa Escola da Transformação, eu não tenho dúvida que foi literalmente para transformar isso e nos trazer essa capacitação e para esses desafios. Mas mesmo assim, dá conta de tudo? Pois é, então vejamos, por que eu criei a escola, né? A Escola da Transformação é uma escola virtual de assinatura anual. Hoje, lá dentro, a gente tem 12 cursos. Então, a gente tem cursos de vários temas. A gente tem 6 cursos que são de desenvolvimento pessoal, com um mentor de carreira. Então, ele fala de projeto de vida, inteligência emocional, perfil comportamental, valores. Ele faz realmente um percurso de transformação pessoal. E tem a outra parte de desenvolvimento profissional, que aí é curso de BNCC, de planejamento reverso, avaliação por rubrica, gamificação, tem curso de inclusão. Ou seja, qual foi a ideia da Escola da Transformação? Já dialogando com os novos tempos, lifelong learning. Eu preciso aprender a vida toda. Eu não posso fazer um curso aqui e moldurar meu diploma, pregar ali. Por coincidência, eu fiz marketing na FGV. E fiz gestão de pessoas, só que eu fiz no Sebrae. Olha para você ver, temos em comum. Olha só. Adoro, porque marketing é sobre gente, né? Pedagogia é sobre gente, gestão de pessoas é sobre gente. Quem gosta de gente tem que ser educador, não é? E aí, quando eu fiz a escola, o que eu pensei? É a perspectiva do lifelong learning, aprender a vida toda. Então, eu quero que essa pessoa renove a assinatura e continue lá dentro. E microlearning. Hoje, o cérebro, com o advento das redes, com o advento da tecnologia, a forma de absorção e de concentração mudou. Então, hoje ninguém aguenta um curso, 30 aulas de 1 hora cada um, ninguém assiste. Os próprios RHs das empresas estão trabalhando as perspectivas do microlearning, pequenos cursos a vida toda. Então, lá dentro, os nossos cursos têm um formato, são 6 aulas de 15 minutos, com materiais para baixar. Ele assiste um, assiste outro, e a gente vai alimentando a escola com cursos que as pessoas estão pedindo. Então, os nossos próximos serão aprendizagens visíveis, competências socioemocionais, taxonomia de Bloom e o uso da inteligência artificial com foco no chat GPT. E por que eu trago essa questão da tecnologia na transformação? Porque a tecnologia, ela tanto pode ser uma ameaça como ela pode ser uma aliada. E a ideia que a gente tem
de trazer esse curso aí do ChatGPT é o ChatGPT como um aliado do professor para tirar ele do operacional e colocar ele no estratégico. Porque o professor hoje ele gasta 80% do tempo dele no operacional, fazendo a prova, pensando numa atividade criativa, criando um jogo, e o ChatGPT faz isso tudo para ele, desde que ele saiba dar os comandos e modelar os que a gente chama de prompts, né, que não vem ao caso dissertar e aprofundar sobre isso. Ele tem que saber fazer as perguntas. Nós estamos na era das perguntas, não na era das respostas. As respostas vêm do Google, vêm do YouTube, mas e as perguntas? O ChatGPT, se você não souber perguntar, ele não te dá a resposta. Então, a ideia é tirar o professor do operacional, ele não ficar o dia inteiro pensando, e quando ele tem o ChatGPT criando jogos, criando textos, modelando textos, à luz do que ele tem de intenção educativa, aquilo está pronto e agora ele vai ficar para o estratégico. Deixa eu olhar meus grupos, deixa eu mediar os grupos, deixa eu pegar os feedbacks. O que máquina nenhuma é capaz de fazer. Sim. E precisa ser o ser humano. Exatamente. Né? Por isso, entender de pessoas, isso já é função do ser humano. Entender de relacionamento, conseguir lidar, fazer a gestão de conflito. E aí, isso vai sempre envolver o aluno, a família. Vai ser um contexto mais amplo do que só o aluno ali dentro da sala de aula. E em 2015, eu acho que nós fomos fazer um dos primeiros cursos que nós fomos fazer enquanto sócios nos Estados Unidos. Nós conhecemos um neurocientista na Universidade da Virgínia e ele falava num livro dele que a escola ia precisar educar as famílias. E a gente vê isso agora como, assim, parecia só uma ideia lá atrás, talvez uma questão mais vaga. E hoje é verdade, porque se a família não se envolver e não fizer a parte dela em casa, não vai ter como a escola fazer sozinha o processo de envolvimento, de motivação desse aluno. Então, para educar essa família, o professor precisa de conhecimento. E educar a família não é um trabalho a mais. Na verdade, é uma maneira de você ter um aliado ali junto com você para que essa escola, como rede de apoio, seja a família enxergando que sumiu aquela aldeia que antes existia, né, que era a família ali, tudo pertinho, né, os tios, os primos, todo mundo ali, está todo mundo, cada um distante hoje, fechado em casa, e onde as crianças, os adolescentes estão, que é um ambiente seguro e que acaba sendo a rede de apoio da família. É na escola, por isso que a gente acha que essa postura da família em relação à escola precisa ser enxergando um parceiro e também buscando, mas como será que a gente vence esse desafio? Porque se um aluno está chorando na hora de fazer a lição de casa, não é a professora que está dando a lição errada. A professora e os pais têm o desafio juntos. O que é que está acontecendo? Como é que a gente ajuda essa criança? O que é que a gente precisa fazer? Mas esse agente é a escola e a família juntos. E aí, Rô, eu queria trazer para a minha prática novamente, né, que eu posso contribuir bastante de estar dentro de uma escola todos os dias, né, ter essa experiência. E aí eu digo que essa teoria é minha, mas eu acho que já existe. É impressionante a gente observar o desenvolvimento de um aluno, seja ele do maternal até alunos mais velhos, que eu já pude ser orientadora e trabalhar, ter essa experiência, de alunos que são acompanhados pela família e os que não são. Nossa, é impressionante. Os que têm um acompanhamento familiar, seja de uma pessoa responsável que está ali, que observa, que está no dia a dia, que acompanha, que estuda, e do aluno que não tem, é impressionante. O aluno que tem o desenvolvimento dele é muito melhor, tem muito mais qualidade, e ele é um aluno que ele vai embora e ele vai deslanchar e provavelmente vai ter um futuro bem promissor. E o aluno que não tem esse acompanhamento, que a escola precisa estar o tempo todo chamando para fazer reunião, fazendo as orientações necessárias, aí a gente orienta o aluno e a família, né? É impressionante. E esse aluno, ele acaba, vamos dizer assim, tendo uma vida escolar assim mais cansativa, pesada, né? Mais pesada, um pra fardo todo mais... mundo. É impressionante isso, é impressionante. E eu penso que a gente tem que educar as crianças para, no futuro, não precisar educar as famílias. Então. Porque, olha só, é um tema espinhoso e polêmico, eu vou falar en passant e vou mudar de assunto. Eu, na juventude, fui afetada pelo movimento feminista.
colocaram na minha cabeça na escola que se o homem trabalha, eu também podia. Se o homem sai, eu também podia sair. Como se ser mãe e ficar em casa um tempo que o meu filho é bebê, que eu estou amamentando ele, fosse demérito. Como se uma mãe não trabalhar fosse algum demérito. Isso foi inculcado na minha cabeça. Eu tinha muita resistência de engravidar e achar que um filho ia estragar minha carreira. Eu fui mãe aos 29 anos. Então, hoje, eu fico olhando, gente, quando eu tive filho, eu tinha babá, eu tinha empregada, eu deleguei. Mas, ainda bem que quando meu filho nasceu, ele quebrou meu coração, aquela fofura. Eu startei e falei, eu quero educar meu filho. Eu já era pedagoga, eu já era educadora, eu trabalhava em escola. E eu tenho uma trajetória, assim, eu queria ter falado da trajetória, porque é outra frase que eu não aguento mais ouvir. Vem para a sala de aula. O povo acha que eu nasci consultora. Eu queria falar aqui, que está sendo gravado, registrar que eu comecei a trabalhar em escola com 16 anos de idade, eu estudava magistério. Eu comecei a trabalhar numa escolinha perto da minha casa, porque antigamente podia dar aula sem formar. Verdade. 16 anos eu comecei a dar aula no infantil. Com 18 anos, saí do magistério, eu passei na pedagogia e no concurso da prefeitura eu fui funcionária pública, dando aula no 4º ano, alfabetizadora, no infantil durante 5 anos. Eu fui funcionária pública, eu conheço a rede pública de ter estado lá. Depois eu passei para a rede privada e dei aula no infantil, dei aula numa escola bem top, então eu vim da periferia e fui dar aula lá em cima, 5 anos dando aula, depois 14 anos como gestora. Não parece, não, mas eu tenho 54 anos. Aos 50 anos é que eu montei a minha empresa. Eu tenho 36 anos de chão de fábrica. Eu sei o que é a escola, eu venho de lá. Então, como eu já era educadora e já via isso que você relatou, dos abandonos e das consequências, eu falei, eu vou trabalhar só meio horário e eu vou cuidar dos meus filhos, eu tenho 2. Aí, meio horário era para o meu filho, pracinha, esporte, natação, contação de história. Tive essa chance de acordar em tempo. Violência contra a mulher, que a gente vê hoje, as famílias desestruturadas. E os programas são só para mulheres. Gente, nós temos que educar os homens. Nós temos que fazer um programa na escola, homens. Nós vamos fazer umas palestras para os meninos. Meninos, vocês não são donos das mulheres. Vocês são mais fortes biologicamente. Você não pode dar um tapa na mulher. Você só vê orientação para a mulher ir na delegacia. Mas quando ela vai na delegacia, já está destruída. Ela está machucada. A gente tem que ir na fonte. Quem é a fonte? É o homem. Nós temos que trabalhar os meninos. Então, eu bato nessa tecla. Educar as crianças. Homem, você não pode ter um relacionamento com a menina e sumir e largar ela com uma barriga, não. Você é pai. Mulher, você não pode deitar com todos os meninos e, de repente, engravidar e não saber de quem que é esse filho ou simplesmente entregar esse filho para sua mãe, não. Você é mãe. E, de alguma maneira, por mais que, como você falou, por mais que sejam polêmicas, mas perpassa pela escola. Com certeza. Vai perpassar pela escola, seja no debate, seja na mensagem. É como eu sempre digo, né? Hoje, e aí talvez um bate-papo para a próxima vinda de vocês a Manaus, né? Assim, os desafios com o próprio cyberbullying, com a própria questão, né? Porque hoje você acaba tendo que dar conta da mensagem que foi mandada num grupo que você não está no grupo, que o grupo não é da escola, e a que escola você não tem nada a ver. Isso que eu ia falar. O pai quer que a gente dê conta, porque o filho está sofrendo bullying de um grupo de WhatsApp, mas aí nem é dentro da escola, é uma situação porque fora ele não da foi escola. convidado para o aniversário, que não vai acontecer. Exatamente. Mas Nossa, só Thaís, tem muito isso. um ponto que, enquanto a gente estava falando aqui, é isso. Eu acho que o principal é isso. Hoje, para a escola, não é só saber de metodologia de ensino, é muita coisa. E a gente viaja muito. Nisso que a Priscila falou de a gente leva, mas a gente também pega muita coisa e leva do Brasil para outros lugares, que tem muita coisa boa sendo feita no Brasil. Então, nós temos um trabalho de cobertura de eventos internacionais de educação. Todo ano a gente vai para 3 principais e mais alguns outros. Semana que vem a gente vai para um. E no ano passado, um desses eventos... Semana que vem nós vamos para um IST, que é Sociedade Internacional de Tecnologia na Educação, que acontece todo mês de junho
e nos Estados Unidos, cada ano em um estado diferente. E, em geral, esses eventos têm muitos temas, né? Todos esses temas que são importantes para a educação, eles têm sempre um tema central. E nesse IST do ano passado, a gente ficou muito feliz de ver que o tema principal dele, apesar de todos os outros de inteligência artificial, bullying, ataques nas escolas, tudo que estava acontecendo também pelo mundo todo, o tema principal era trazer de volta a alegria para a escola. Bring joy para a escola. E que eu acho que é isso, essa acidez que todo mundo tá, esse peso que tá grande, essa dificuldade de entender o que é papel de quem. Se a gente conseguir respirar um pouquinho e pensar, tá, a gente precisa da formação, a gente precisa da teoria, a gente precisa da prática, mas antes de tudo isso a gente precisa da leveza de vamos fazer isso de um jeito feliz. Não vai ser toda hora que o trabalho é legal, mas vai ser toda hora que a gente pode encarar de um jeito pensando, esse momento do meu dia vai ser feliz, que seja o começo da aula com uma música, que seja a sala dos professores com fotos, que seja qualquer coisa pequena para a gente conseguir trazer de volta para o gestor, para o educador, para as famílias que levam os filhos, essa leveza de volta para a escola, de querer ir para a festa junina, né? Você fala a palavra alegria. Então, eu fiz questão de contar minha trajetória, que eu já fui professora da rede pública, privada, de menino pequeno, menino grande, gestora. Festa junina, eu só ficava pensando como que eu ia me maquiar. Teve uma vez que eu comprei uns mini balãozinhos, gente. Olha a crença. Enchi os balãozinhos, fiz 2 negócios, enchi de balão meu cabelo, as fitas caindo. Eu ficava pensando na carinha dos meus alunos quando eles me vissem assim. E hoje as pessoas pensam, se eu comprar um balão, a escola tem que pagar? Não estou falando que a escola não tem que pagar. Não estou falando que os professores estão errados nas queixas. Eu estou dizendo que quem está ali se alegrando e curtindo a festa junina e quer surpreender o aluno, não está preocupado se R$1 gastou com balão, se vem do bolso dele ou não. E aí, é o que você falou, é porque a acidez está passando do limite, né? Porque uma professora que se posiciona dessa forma, né? De não querer se enfeitar ou pensar primeiro, mas eu não vou fazer porque a escola entendeu, é porque ela está muito ácida e aí precisa passar por uma escola de transformação, precisa ir lá com as meninas do SOS Educação para ganhar uma formação, uma orientação, porque tem entendendo aluno, né, que porque deve estar no lugar errado também, né? Mas eu ia dizer isso. A única esperança do aluno, às vezes, o único ambiente saudável que ele frequenta é a escola. Nesse sentido. A única pessoa que olha para ele e fala assim, nossa, Thaís, você está de óculos novo? Muitas vezes ele nunca recebeu um elogio de um pai e de uma mãe. Muitos meninos de escolas públicas, que eu tenho no meu Instagram, muitas pessoas, que são de escolas públicas de lugares muito carentes. Tem menino, gente, que nunca recebeu um elogio da mãe, que o pai é alcoólatra, que só recebe violência. O único ambiente que ele chega e que alguém fala, escreve sim, você dá conta. Vou te contar uma historinha, senta aí. É a escola, gente, a escola é lugar de esperança. Mas quando eu tenho certeza que o que nós temos, né, eu diria que de primeiro em comum, que é o olhar à educação com poder de transformação. Isso daí eu não tenho dúvida que todas nós acreditamos, trabalhamos por isso e, sem sombra de dúvidas, essa questão da alegria, essa questão literalmente do olhar o copo meio cheio, meio vazio, né? Entender que olhar ele meio cheio vai depender da gente. Cada um com os seus recursos, e aí eu volto muito para que a gente busque cada vez mais mostrar que esse vitimismo não vai levar ninguém a lugar nenhum. Seja da criança, seja permitir o vitimismo da criança, do jovem, ou do professor, do gestor, da família, entendendo que cada um tem o seu papel, mas também vai ter suas limitações, né? Agora, entendendo que... E aí eu trago muito essa fala para fechar, que assim... O propósito, o objetivo, ele é único e ele é comum. Então, eu me questiono diariamente por que vai dar errado? Por que vai dar errado? Então, acho que a gente precisa começar a olhar a relação escola-família, uma relação que não tem por que dar errado, né? E se ela estiver dando errado, tem que ressignificar,
tem que repensar. Será que essa é a escola para o meu filho? Eu sempre falo o seguinte, né? Escola e família não são forças opositoras. Não podem ser. Hoje o que está regendo a relação é a judicialização. Eu vou te processar, eu vou no Ministério Público. A judicialização, gente, sinaliza que nós somos forças contrárias. Nós não somos forças contrárias, nós somos duas coisas diferentes, né? Dois grupos sociais diferentes que têm um objetivo comum. A família quer ver o filho bem, a escola também. Então, por que não tem se que dar unir errado. em prol do aluno? Não são forças ali que estão brigando. A família está disputando, né, com a escola. Quero encerrar, né? Vamos, né? Porque senão a gente fica até amanhã aqui. eu ia dizer que fazer corte desse podcast vai ser um desafio. Não Mas é? eu quero agradecer a presença das meninas da SOS, da Lud, da Priscila. Realmente a gente entende, a gente que é daqui de Manaus, não, acredito que só eu daqui da mesa, que a Lud também não é. Mas a gente sabe o quanto a logística para chegar até aqui é complicada. Então a gente entende que foi, assim como a Lud falou, uma sorte muito grande conseguir reunir vocês num evento só. Eu, enquanto representante do Cinep, queria realmente agradecer pela disponibilidade e dizer que falar de educação é a gente gravar 5 podcasts, né? A gente não ia... Porque tem muito assunto, são muitos desafios, mas eu tenho certeza que hoje, não puxando o saco, mas porque eu realmente admiro o trabalho de vocês, mas hoje o Brasil, tendo vocês puxando para si esse desafio na parte educacional, ele com certeza, a gente está se unindo para entregar uma futura geração melhor do que hoje é que a gente vê aí nos nossos palanques, de um modo geral. Tenho certeza que com Priscila Boy, Lud, Cinep, Laura, SOS, nós unidos a gente vai conseguir fazer aí, nem que seja a transformação na vida das famílias que a gente consegue alcançar e impactar. Muito obrigada. Com certeza. Até porque, professora, complemento esse agradecimento enxergando em vocês verdadeiras desbravadoras, né? Porque tornar as redes sociais e aí tornar de modo prático a tecnologia a nosso favor. Então, hoje, o que vocês estão fazendo, agradeço, parabenizo, porque não é fácil você gerar conteúdo todo dia, você ter que trabalhar, porque é o trabalho, ter que trabalhar a seu favor, com temas que requer estudo, que requer preparação, que requer busca, mas eu não tenho dúvida do objetivo maior que existe e não tenho dúvida dos resultados que vocês estão alcançando. Então, Lud, e rapidinho só, cortando e complementando, parabenizar a Priscila e as meninas da SOS do posicionamento, da coragem. Porque uma coisa é você montar uma plataforma, né? Entregar um conteúdo educacional. A outra coisa hoje, em se tratando de rede social, em processos, é você ter a coragem de se posicionar para o justo. A escola pode? A escola pode. Não, a escola não pode. No seu caso, que trata mais dessa parte, e delas da família. O meu filho não quer, mas o que o seu filho fez? Não é culpa do professor. E elas falam isso claramente, assim como você também. Então, parabenizar esse posicionamento que tem que ter coragem. Que essa formação de opinião, né? Eu acho que vocês empoderam muito para que nós tenhamos segurança de ter a opinião. Eu me coloco claramente. Aquela coisa de dizer assim, não, eu posso falar isso para a família. Isso né? Eu posso dizer, não, pai, não é muita tarefa. Né? Ele não vai aprender se nós não estabelecermos um ritmo de estudo nele. Então, assim, eu de fato encontro em vocês isso, como vejo a rede de educadores que vocês acabam atingindo com isso. Então, agradeço, quero parabenizar o podcast. Ele, sem sombra de dúvidas, eu tenho aprendido muito com podcast, com mentoria. São maneiras de se aprender que nós precisamos trazer esse lifelong learning, né? Entendendo isso na prática e entendendo que um seminário como esse, gente, é único, porque são, sabe, aqueles toques, aquelas pinceladas que vão trazer novidades ou uma mudança de olhar ou aquele insight para você em busca essa curiosidade e essa formação. Então, muito obrigada, parabéns. Eu estou hiper ansiosa por esse evento de amanhã. Muito obrigada mesmo. Fiquem à vontade aí para encerrar, meninas. Bom, eu
quero agradecer, porque se nós estamos aqui, é porque nós temos aqui pessoas que entendem a importância e se preocupam em trazer informação, conhecimento, compartilhamento. E tem uma pesquisadora americana chamada Patricia Jennings. Ela escreveu um livro, ela escreveu durante a pandemia, e ela publicou o resultado de uma pesquisa que ela veio fazendo há muito tempo e que trouxe a informação de que o sentimento de eficácia coletiva que a equipe pedagógica de uma escola tem em relação ao grupo em que ela pertence, esse sentimento de eficácia coletiva do grupo tem um impacto mais forte na aprendizagem dos alunos do que qualquer outro fator que tinha sido estudado até então. E então é muito importante conseguir que a escola toda se veja de forma coletiva como capaz de vencer os desafios. E, transferindo isso para o seminário de amanhã, para esse momento que nós estamos vivendo, estar coletivamente falando sobre formação, sobre educação, sobre os desafios, é, sem dúvida nenhuma, a forma que a gente tem para ajudar a gente conseguir a ter a educação que a gente sonha para os nossos alunos e a formação que a gente sonha para os nossos professores. Então, se não fossem vocês, gestores, todos os dias aí na escola, muitas vezes deixando filho, mãe, pai, marido, a própria vida e a própria saúde de lado, para dar conta de todos os alunos, de todos os desafios, a educação do Brasil não andaria. Então, muito orgulho e muito amor por vocês. Eu sabia que a minha mãe ia falar bonito assim, então eu deixei pra ela. Estou muito feliz de estar aqui, faço as palavras. Eu quero minha mãe também, cara. Vai ser difícil. Eu queria deixar para os educadores, que eu vou até olhar direto aqui, uma palavra de esperança. Eu acho que a palavra é esperança. Eu gostaria que os educadores tivessem consciência do poder que eles têm na vida das pessoas. Porque você não tem dimensão do que você planta na vida de alguém e como que isso vai germinar lá na frente. Quantas pessoas que hoje se tornaram alguém porque um professor incentivou, viu o talento, apoiou, direcionou. Eu mesma, meu professor de matemática falou: Priscila, você é boa em matemática, mas você é uma menina que fala muito bem. Você seria uma excelente palestrante. Toda vez que eu subo num palco, eu me lembro. Quem primeiro enxergou o meu talento e acreditou em mim foi um professor de matemática. E ele falou isso comigo. E ele falou uma outra frase que eu levo comigo para a gente encerrar. Ele disse assim: Priscila, você vai ser grande. E quando você for grande, lembre-se de mim uma coisa: seja humilde. Não deixe o sucesso subir na sua cabeça, não. Até hoje eu não sei como que um professor de matemática tirou isso da cartola e falou comigo. Ele foi um mensageiro. Então eu procuro hoje seguir a minha carreira, estar nos lugares, influenciar pessoas com muita esperança e com muita humildade. Porque com humildade a gente aprende, sem aprendizado a gente não cresce. Ótimo. Gente, obrigada e até amanhã no nosso evento, viu? Beijo.